Olá, gente, me perdoa. Eu estava de férias. Aí, quando eu voltei, eu passei mal semana passada. Então, semana passada não tinha vídeo. Mas essa semana tem. Aproveita. Esse vídeo é para professores, tá? Então, se você não é professor, não se preocupe, porque eu vou andar muito rápido e não vai dar para entender. Se você é professor e você não tem acesso a esse texto, entre em contato pra gente ver o que rola, tá? Right, let's go. I don't normally talk about Brazilian politics in class, but I can't resist it this week. E normalmente não falo sobre política brasileira em aula, mas esta semana eu não consigo resistir. Some Brazilian politicians who support the former President Jair Bolsonaro have been using the hashtag BolsonaroFree on their X.com accounts. Alguns políticos que apoiam o ex-presidente Jair Bolsonaro, aqui eu usei a palavra former. Ex is a negative thing. So, like ex boyfriend, ex girlfriend, ex wife, ex boss, if you didn't like your boss. But in a respectful way, we can say former. O ex-presidente Jair Bolsonaro estão usando o hashtag Bolsonaro Free nas suas contas da X.com. As they support the former president, I'm sure they mean to be in favour of amnesty. However, there's a slight problem with the English grammar. Como elas apoiam o ex-presidente, eu tenho certeza que querem estar a favor da anistia. Porém, tem pequeno problema com a gramática inglesa. You may have seen another hashtag being used, like Free Palestine. Another example might be Free Luigi, the man accused of killing the healthcare CEO. But that's not the way the Bolsonaro hashtag is written. Talvez você tenha visto outro hashtag sendo usado como Free Palestine. Outro exemplo talvez seja Free Luigi, o homem acusado de matar o CEO do plano de saúde. Plano de saúde. Mas não é como o hashtag de Bolsonaro é escrito. Bolsonaro free is like sugar free or gluten free, which carries a whole different message. Bolsonaro free é como sem açúcar ou sem glúten, que carrega outra mensagem uma mensagem completamente diferente. I have an update about the maid and the nanny. Eu tenho uma atualização sobre a faxineira e a babá. The student I need to talk to is a very busy lady who quite often doesn't have time for class. A aluna com quem eu necessito falar é uma mulher muito ocupada, que frequentemente não tem tempo para aula. She had to cancel her class last week, so I don't have a lot of details. Ela teve que cancelar sua aula da semana passada, então eu não tenho muitos detalhes. I did have the chance to ask her quickly, so what I know is this. Eu tive a oportunidade de perguntar para ela rapidão. Então, o que eu sei é o seguinte: the maid quit and the nanny stayed. A empregada pediu as contas e a babá ficou. Like I said, I need to get the whole story, but I think my student is in a difficult situation. Como eu disse, eu preciso a história toda, mas eu acho que minha aluna está numa situação complicada. She's already down one member of the team. She can't live without anyone at all, but I think the wrong person stayed in the house. Ela já não tem membro do time. Ela não pode viver sem ninguém. Sem ninguém. At all, vamos deixar sem traduzir. Mas eu acho que a pessoa errada ficou na casa. The maid is also a long-standing employee. A empregada também é uma empregada de longa data.
She's been there for over 10 years. Ela esteve lá por mais do que 10 anos. I guess she couldn't take it anymore and just left. Imagino que ela não aguentava mais e simplesmente saiu. The next time I see my student, I'll get the rest of the story and let you guys know. A próxima vez que eu vejo minha aluna, eu vou pegar o resto da história e deixar vocês sabendo. One of my students has had a radical face peel. Uma aluna minha teve peeling radical facial. Peeling facial radical. I think she said it was CO2. Eu acho que ela falou que era CO2. It's a very aggressive laser treatment. É tratamento de laser extremamente agressivo. I'm sure she's going to look amazing, but she's peeling right now and feeling ugly. Eu tenho certeza que ela vai parecer incrível, mas ela está descascando agora e se sentindo feia. So ugly, she wanted to turn off her camera during class. Tão feia que ela queria desligar ou fechar a câmera dela durante a aula. I said to her, don't worry. I teach students who are much uglier than you. Eu falei para ela, não se preocupa. Eu ensino alunos que são muito mais feios do que você. Eu tenho um novo aluno... não, eu não tenho. Eu tenho um novo vizinho que chegou na maior fanfarra. I have a new neighbor who arrived in the biggest fanfare. With the biggest fanfare. Eu estava dando aula, de repente houve a maior gritaria na rua, batidas fortes no portão, eu tive que pedir licença e ver o que estava acontecendo. I was teaching. Suddenly there was the biggest screaming or shouting in the street. Strong beats on the door, someone beating hard on the door. I had to excuse myself, pedir licença, excuse myself, and see what was happening. Abri o portão e tinha dois homens grandes de uniformes da Enel em cima de duas motocicletas com luzes piscando de emergência. Yeah. I opened the door and there were two big men in Enel because we believe that we are in our clothes, in Enel uniforms, on top of two motorcycles with emergency lights flashing. Se aproximou, apertou minha mão e perguntou aonde era a emergência. One approached, shook my hand and asked where the emergency was. Falei para ele que eu não sabia. I said to him I didn't know. De repente, a proprietária desceu a escada e para ver o que estava acontecendo. Ela também não sabia de nenhuma emergência. Suddenly, the landlady came downstairs to see what was happening. She also didn't know of any emergency. Aparentemente, o novo vizinho os chamou. Ele só queria que ligasse a luz. Eu tive que voltar para minha aula, então, e nem sei se foi resolvido. Apparently, it was the new neighbor who had called them. And he just wanted his lights turning on. He just wanted the electricity turning on. Or connecting. He just wanted the electricity connecting. I had to go back to my class, so I don't even know, you nem sei, I don't even know if it was sorted out. Algumas semanas depois, novo vizinho se mudou. Eu não vi a cara dele por uma semana. Some weeks later, the new neighbor moved. I didn't see his face for a week. Finalmente, na semana passada, ele estava saindo na mesma hora que eu. Então, pulei em cima da oportunidade para me apresentar. Finally, last week, he was leaving at the same time I was. So I jumped on the opportunity to introduce myself. Falei, bom dia, você deve ser o novo vizinho. Eu moro naquela casa no fundo. Aliás, meu nome é Bruce. I said, good morning.
You must be the new neighbor. I live in that house at the back. By the way, my name is Bruce. Aí estendi minha mão, ele apertou minha mão, virou as costas e saiu pela porta. I extended my hand, he shook my hand, turned around, and went out the door, went out the gate. Ele nem me olhou na cara e ainda não sei o nome dele. He didn't even look at me. He didn't look at me. And I still don't know his name. Meu outro vizinho, Ricardo, demorou 3 anos para ter uma conversa comigo. My other neighbor, Ricardo, took 3 years to have a conversation with me. A Crazy Lady ganhou esse apelido por bons motivos. Eu também não posso esquecer da minha ansiedade social. Crazy got this nickname for good reasons. And I also can't forget about my social anxiety. Acho que o novo vizinho vai se encontrar aqui. I think the new neighbor will fit right in. Ele vai caber aqui, fit right in. Passei vergonha agora, minha primeira aula com o Gustavo na segunda de manhã. I was caught short now. My first class is with Gustavo on Monday morning. Onde eu estou escrevendo esse parágrafo? Eu tinha deixado em branco. Where I am writing this paragraph, I had left it blank. Às vezes é mais fácil escrever as histórias e voltar para preencher as lacunas, mas esta semana eu esqueci. Sometimes it's easier to write the stories and go back to fill in the gaps. But this week I forgot. Quando ele chegou nessa parte, não tinha nada para fazer. When he arrived at this part, when he got to this part, there was nothing to do. Eu tive que pedir para ele escolher um parágrafo na página 4 para fazer. Que vergonha. I had to ask him to choose a paragraph on page 4 to do. What a shame. My cleaner Johnny had the best work day of his life the other day. Meu faxineiro Johnny teve o melhor dia de trabalho da sua vida outro dia. He normally comes here on a Tuesday, but he couldn't last week because he kept on having panic attacks, one after the other. Ele normalmente vem aqui nas terças, mas ele não conseguia semana passada porque ele ficou passando por ataques de pânico, um atrás do outro. I've had panic attacks before. They are no walk in the park. Eu já tive ataques de pânico. Não são de brincadeira. Instead of coming here, he went to his health clinic, but they just give him more and more medication. Ao invés de vir para cá, ele foi para o UPS, mas eles só dão para ele cada vez mais medicação. They asked him to spend the day with them so they could monitor what triggers the attacks and medicate him accordingly. Eles pediram para ele passar o dia lá com eles. Para que? So that they could. Para que eles pudessem monitorar o que é o gatilho desses ataques e medicá-lo de acordo com as informações. As much as I love my emergency medication, I think there are other ways to try to relax. Tanto que eu amo meu medicamento de emergência, tarja preta, né? Eu acho que tem outras maneiras de relaxar, de tentar relaxar. He finally arrived here on Saturday, tense and exhausted, yet unable to sleep. Ele finalmente chegou aqui no sábado, tenso e exausto. E incapaz, mas mesmo incapaz de dormir. I told him to sit down. Eu falei para ele sentar. I made him some turmeric and ginger tea. Eu preparei para ele chá de gengibre e
Cúrcuma. Turmeric is cúrcuma. I found videos. Oh, tá errado aqui. I found videos on YouTube about how to activate your vagus nerve, and I made him do the exercises. Eu achei vídeos no YouTube sobre como ativar seu nervo vago e fez ele fazer os exercícios. We did them together for about half an hour. Nós fizemos juntos por mais ou menos meia hora. He said he felt like he was going to cry. Ele falou que ele se sentia como se ele iria chorar. But also very sleepy, mas também com muito sono. He started yawning, which is a sign that the exercises had worked, and he'd shifted from fight and flight to rest and digest. Nossa, isso vai ser difícil. Ele começou a bocejar, yawning, bocejar, que é um sinal que os exercícios funcionaram, e ele mudou de luta e corre para descansar e digerir. So I sent him to bed. Então eu mandei ele para a cama. While he was sleeping, I went out to get some lunch for both of us and let him sleep until 3 p.m. Enquanto ele estava dormindo, eu saí para pegar almoço para nós dois e deixei ele a dormir até as 3 da tarde. Até as 15 horas. We ate and then I sent him home. Nós comemos, aí eu mandei ele para casa. What I don't understand is, why didn't his mental health care provider do that with him? O que eu não entendo é, por que mental health care provider, provedor de saúde mental, fazer isso com ele. They should have been able to give him the tools to be able to calm himself down instead of giving him more medication. Eles deveriam ser capazes de dar a ele as ferramentas para que ele possa se acalmar, ao invés de dar a ele mais medicamento. However, I also remember my own psychologist. After I had had a panic attack, rather than showing me some breathing exercises or pressure points, he ended up giving me another panic attack. Porém, eu também lembro do meu próprio psicólogo. Depois que eu tinha um ataque de pânico, ao invés de me mostrar alguns exercícios de respiração ou pontos de pressão, ele acabou me dando outro ataque de pânico. I guess vagus nerve stimulation is just too holistic for mainstream mental health. Acho que a estimulação do nervo vago é holístico demais para saúde mental normal. At least now, Johnny has the tools he needs to calm himself down. If he practices daily, he should be able to manage his symptoms. What an easy day at work, though. Ao menos agora, o Johnny tem as ferramentas que ele precisa para se acalmar. E, se ele praticar diariamente, deveria ser capaz de gerenciar seus sintomas. What an easy day at work, though. Que dia fácil no trabalho. Porém, esse porém, though, né? É um porém que fica no final. Porém, que dia fácil do trabalho. Eu voltei da Chapada dos Veadeiros com grandes planos. I came back from Chapada dos Veadeiros with big plans. Eu ia sair, ver amigos e almoçar em restaurantes incríveis. I was going to go out. I was going to go out, see friends and have lunch. Porque a gente have nossas refeições. Have lunch in incredible restaurants. Sabe o que eu fiz? Zero. Do you know? Porque é uma pergunta. Do you know what I did? Nothing. Voltei na segunda noite e passei a terça toda na cama sem brincadeira.
I came back on Monday night. I spent all Tuesday in bed. No joke. A única coisa que eu fiz foi tiramisu. The only thing I did was a tiramisu. This is complicated, right? Didn't make. Demora 3 dias para fazer. It takes 3 days to make. Primeiro eu fiz o queijo mascarpone. First, I made the mascarpone cheese. Ele demora 24 horas. It takes 24 hours. Aí eu fiz o tiramisu, que também requer 24 horas na geladeira. Then I made the tiramisu, which also requires 24 hours in the refrigerator. Aí, finalmente, no terceiro dia, eu podia comer. Then, finally, on the third day, I could eat it. Comi tanto que passei mal. I ate so much, I got sick. Mas, já estou inventando para fazer outro. But, I already want to make another. Desta vez, quero usar sementes de cardamomo no café. This time, I want to use cardamom seeds in the coffee. Não vou mergulhar os biscoitos, só vou passar pincel por cima e vou usar açúcar branco. I'm not going to dip. So, mergulhar, nesse caso, não é dive, porque isso é de mergulhar no oceano, né? Aqui é dunk, like Dunkin' Donuts, dunk, or dip, que é aquela coisa que você usa para, né, que você põe pão e coloca na boca, né? I'm not going to dip the biscuits. I'm going to, olha, você pode usar verbo que é brush. I'm going to brush them. E basta, porque a gente já sabe que é pincel. Aí o verbo de passar o pincel também é brush, né? I'm going to brush them. That's it. I'm going to use white sugar. Eu usei açúcar mascavo e ficou pouco amargo. I used mascavo sugar, and it was a little bitter. Mas certamente eu quero aperfeiçoar essa receita. But certainly I want to perfect, olha a pronúncia, perfect this recipe. Perfect é perfeito. Perfect é aperfeiçoar. Mr. Nino, meu professor de chinês, na verdade, é da China. Mr. Nino, my Chinese teacher, is actually from China. Eu amo ouvir os comentários dos estrangeiros morando aqui sobre a vida e os costumes brasileiros. I love listening to, porque é uma escolha, né? I love listening to the comments of foreigners living here about the life and customs of Brazilians. Ele está finalizando a compra da sua casa e já está falando em fazer chá de cozinha. He is finalizing the purchase of his house and is already talking about a housewarming party. Ele estava me contando a história quando ele parou e diz: "Eu não sei porquê, é sempre chá de cozinha, chá de fralda." He was telling me the story when he stopped and said, "I don't know why it's always tea. Housewarming, chá de cozinha, housewarming, chá de fralda, baby shower." Nunca tem chá. Os brasileiros nem bebem chá. There is never any tea. Brazilians don't drink tea. Eu amei o comentário. Acho que, considerando a riqueza e poesia da língua portuguesa, vocês não conseguiram pensar numa coisa melhor para dizer do que chá de fralda. Sou muito nojento. I loved the comment. I think, considering the richness and poetry of the Portuguese language, couldn't you think of something better to say than baby shower, chá de fralda? It sounds disgusting. Diaper tea, oof. Uma aluna está atualmente em Nova York.
A student of mine is currently in New York. Antes de tudo, estou com muito orgulho dela. Before anything, I am very proud of her. Ela foi dos miados do inglês para conseguir fazer um curso cooperativo em NYC. She went from basic, let's say basic level English, to managing to do a corporate course in New York City. A razão pela qual ela está lá, the reason why she's there. O marido vai com ela, mas ele não fala inglês. Her husband is going with her, but he doesn't speak English. Pior é que ela vai estar ocupada fazendo o curso enquanto ele está perambulando pela cidade. Worse, sem T, worse, porque não é o pior, é só pior. Worse is that she will be busy doing the course while he is wandering around the city. Espero que ele consiga aproveitar o tempo dele. I hope he manages to make use of his time. O inglês dele é tão ruim que é capaz de pensar que don't walk e one way são nomes das ruas. His English is so bad, I wouldn't be surprised, é capaz de pensar, I wouldn't be surprised if he thinks that don't walk and one way are street names. Então, eu tenho que dizer tchau. Então, tchau. Te vejo semana que vem. Qualquer pergunta, estamos aí.